Olá, pessoal. Estamos hoje aqui com Henrico. Boa tarde, Henrico. Boa tarde, André. Tudo Tudo bom? bom? Tudo bem? Que Tudo bom bem, poder te graças a Deus. entrevistar. É um prazer falar com você. Prazer também. Henrico, vamos direto ao ponto. Uma breve apresentação sua. Bom, tenho 42 anos, estou no mercado de energia há 19 anos, completados aí semana retrasada. Comecei no mercado financeiro, né? Fui operador de, de câmbio, nos bancos Bilbao, Vizcaya e Bradesco. E aí recebi um convite para ingressar no mercado de energia em 2004, quando não conhecia absolutamente nada sobre esse mercado, porque eu sou administrador de empresas, com MBA em finanças, mas de elétron eu não sabia para que lado ele ia, se ia para a esquerda, se ia para a direita. Então, para mim, foi uma surpresa muito boa. E estou aqui há 19 anos. Pô, que interessante, você começou no trade, né? E depois o mercado de energia, ele entrou com tudo no trade, né? Então, mas no começo, quando eu saí da rotina bancária de mesa, né, eu entrei em 2004 na Comerc. Só que a Comerc, ela, apesar de ser uma comercializadora de energia elétrica, o principal papel da Comerc naquela fase era migrar os clientes para o Mercado Livre, né? Até porque nós não tínhamos um Mercado Livre muito grande, né? A gente precisou ter fomentar essa migração para o Mercado Livre, né? E aí sim, lá em 2006 foi quando nós montamos aí a mesa de comercialização da Comerc, né? Porque o intuito da Comerc era, no primeiro momento, era traga o cara para o Mercado Livre e uno as pontas, né? Eu uno o consumidor com o gerador e eu faço simplesmente a gestão desse cliente no Mercado Livre. Só que o mercado foi crescendo e a partir de 2006 a gente passou a ser demandado também por outros consumidores que não eram da nossa gestão na época, para começar a vender curto prazo, para começar a fazer alguns contratinhos de mais médio e longo prazo. Foi aí que nós criamos a mesa da comercializadora em 2006. E lá fiquei até dezembro de 21. Muito bom. Interessante que a Comerc hoje é uma das empresas mais antigas que ainda está no mercado, né? E você foi um dos primeiros sócios fundadores da Comerc, né? Por sinal, também é uma empresa com uma penetração de mercado fantástica, né? Tem várias unidades espalhadas pelo Brasil. Você poderia falar um pouco dessa forma, como que a Comerc conseguiu se espalhar tanto? A Comerc, no começo, ela foi um pouco na contramão das outras grandes comercializadoras que hoje ainda continuam no mercado, mas foi o que eu falei há um pouco tempo atrás, né? A Comerc, ela foi na contramão para migração, né? Então, a gente, num primeiro momento, focou muito nesse mercado do estado de São Paulo, né? Até que houve uma saída de um sócio nosso que resolveu ir para Florianópolis, né? Que foi o Luiz Otávio. Quando ele chega em Florianópolis, ele desbrava todo esse mercado, né? A Comerc chegou a ter 70, 80% do mercado livre da Copel, da Copel, desculpa, da Celesc na época, né? Uhum. Então, graças a ele e ao nosso modelo da Comerc, né, a gente conseguiu criar essa carteira robusta, né, de consumidores, né? E esse eu acho que foi o grande diferencial, o foco na migração do consumidor, né? Sensacional. E agora você fundou a Esquadra, faz aí um ano e meio, mais ou menos. Na verdade, eu fundei junto com mais três sócios fundadores, né?
a esquadra em junho de 22, ou seja, faz 9 meses já que a esquadra fundou. Porque quando eu saí, né, da Comerc em janeiro de 22, eu resolvi me dar um período sabático de 6 meses, colocar a cabeça no lugar um pouco, né, cuidar um pouco da família, né, e resolvi me dar um tempo para aí sim voltar com tudo aí para entre junho e julho que nós fundamos a Esquadra Energia. Muito bom. E, e a Esquadra, por enquanto, está fazendo mais mesa, está fazendo consumidor também. Então, a Esquadra, ela nasceu, o primeiro foco dela vai ser em comercialização de energia elétrica, Uhum, né? A gente, tanto eu quanto o Fábio e o Daniel Kodama, né, somos todos aí oriundos também da Comerc. A gente resolveu focar naquilo que a gente faz bem, que é a mesa, né? O trade de uhum, energia elétrica, é aquilo que está no meu DNA e do pessoal aí há quase 17 anos, né? uhum. A gente viu esse mercado desde o começo, a gente participou de grandes negociações e grandes mudanças do mercado, então a gente entende que nesse primeiro momento o nosso foco é em comercialização de energia elétrica. Mais para frente a gente pretende olhar um pouco mais a questão de geração, né? Uhum. A gente sabe aí o boom que está acontecendo de geração eólica, geração solar, essa questão do nitrogênio verde, né? Do hidrogênio verde. Então, a gente pretende ter um pé aí nesse mercado, mas tudo a seu tempo. Vamos começar com esse foco nosso que, graças a Deus, está indo super bem aí para os primeiros 9 meses, a gente não tem o que reclamar. Muito bem. Henrico, e a importância das comercializadoras na liquidez do Mercado Livre? Ser um entusiasta desse tema, né? Equalização de submercado, mitigação de risco. É, eu confesso para você que é, a veia de trader, ela passa desde quando eu nasci, né? Desde quando pequeno eu já negociava qualquer coisa, né? Já barganhava aqui, já barganhava ali, Lá né? atrás, Até na que a gente essência. chegou nessa questão da energia elétrica. Quando a gente resolve montar a primeira mesa de energia elétrica, a gente tem que a gente resolve o quê? Qual que é o nosso foco? Escutar o cliente, Uhum, escutar as necessidades do cliente e a necessidade daí da outra ponta, que era o gerador. E quais eram as necessidades do cliente? Ah, puta, eu quero comprar um contrato flat, ou eu quero ter uma sazonalização, ou eu quero ter uma flexibilidade, né? Se você parar para pensar, isso não existia até então, né? O uhum, cliente era 100% fornecido pelas distribuidoras, né? Quando ele migra para o Mercado Livre, você precisa criar ferramentas que tornem aquilo atrativo para esses consumidores e mitigue o risco dele, né? Em contrapartida, também tem que ajudar ao gerador, porque são duas partes, né? Então, você precisa que, que, que esse produto caiba como uma luva para o consumidor. Então, a gente começa a desenhar sazonalização, a gente começa a desenhar flexibilidade e o mercado começa a evoluir, né? uhum, O mercado até então não tinha fonte incentivada. Se eu não me engano, isso vai acontecer lá para 2007, 2008, quando começam a aparecer meus primeiros clientes que eram parcialmente livres, né, que eles têm que contratar com uma demanda acima de 3, ele teria que contratar aquela energia incentivada. Então, a gente se torna uma das referências no mercado em propor liquidez para esses consumidores. Por quê? Porque é o gerador que vende para o consumidor final. O comercial,
quem fazia, quem tinha essa velocidade, quem tomava risco, quem mitigava risco, eram as comercializadoras. Então, a gente criou mecanismos para que o consumidor tivesse acesso de uma forma mais rápida a Uhum. esse tipo de contrato. E, ao mesmo tempo, que o gerador, apesar dele não ter um braço comercial, que ele conseguisse colocar a sua energia no melhor preço para ele também, para esse consumidor final. Então, aí a gente também se especializou nessa questão de, de, de fonte, né? Ou seja, Uhum. mais para frente o PLD começa a ter muita volatilidade. Então, você vê Norte, um preço muito baixo no primeiro semestre, Nordeste, até antes da eólica, o Nordeste era muito mais caro do que o Muito mais Sudeste. caro, é. Não você se lembra, né? A gente operava isso junto. Sim. Não tinha linhas de transmissão. Com a evolução, né, você passa a ter o Nordeste hoje, ele é muito mais superavitário do que É. ele tem de demanda de energia. Então, tem mais uma oportunidade para a As gente aí. eólicas, né? É muita eólica lá hoje e tem essa. Muita eólica, as linhas de transmissão melhoraram muito, o que Uhum. equalizou um pouco mais o preço. Só que, Uhum. por outro lado, você tem mais oferta, menos demanda. Isso. Aí que entra uma comercializadora que olha o Uhum. mercado mais global. Você começa a criar ferramentas para mitigar esse risco. E Uhum. você dá a possibilidade daquele gerador que não tem o consumo no submercado dele, para que ele possa vender para outro submercado e você, como comercializador, assume esse risco de, de, de diferença de PLD. Hoje, né? Hoje está tudo equalizado, né? Mas a Uhum. gente sabe que não foi isso. Até um ano e meio atrás, nós estávamos falando aí de um segundo semestre de Nordeste muito alto, Uhum. né? Comparado com o Sudeste. Então, eu brinco e falo que o verdadeiro trader, né? Aquele cara é o cara que está em todas essas situações. É Aham. o cara que gera a liquidez necessária para que o mercado consiga criar ferramenta para normalizar esses contratos, Uhum. né? Então, a nossa preocupação aqui é que o cara do norte, o cara do nordeste, ele tem a mesma liquidez do que o cara do sul e o cara do sudeste, Uhum. né? Então, é isso que eu falo que as comercializadoras, as mais preparadas, elas têm feito muito bem esse papel. Só para o pessoal ter uma ideia, a energia, desde quando ela sai do gerador até chegar no consumidor, ela roda muitas vezes no mercado, né? Se eu não me engano, estou meio desatualizado, mas era umas 4 vezes rodava no mercado. E o pessoal fala, nossa, mas que especulativo. Nos países desenvolvidos é muito mais, né? 8 vezes. É muito mais. Até a BBC chegar, Isso, eu acredito que era duas vezes que ela rodava até chegar no consumidor final. Hoje em dia, eu estou para te dizer que é mais do que cinco, Ah, né? Ela tem muito giro. Isso ajuda a dar a liquidez necessária para o mercado equalizar, né? Antigamente, pô, a gente é do tempo que a simetria de preços era uma coisa absurda, uhum. né? Você girava 50, R$ 60 de spread E entre a sim. compra e a venda. Hoje a gente Uhum. está falando de centavos, né? Muito em função do crescimento do mercado, né? Muito em função do aperfeiçoamento do mercado. Hoje os consumidores eles têm equipes próprias para cuidar da energia elétrica deles, Sim. né? Então essa simetria não existe mais. E a Uhum. BBCE chegou para trazer um pouco mais, vamos dizer assim, de informação, né? Porque é Uhum. uma tela que todos ou 95% dos negócios acontecem hoje na BBCE, então ela trouxe para normalizar e melhorar Uhum. ainda mais esse nosso mercado. Liquidez, transparência, né? Isso tudo vai, Liquidez, transparência. vai chegando num preço justo aí que o pessoal gosta de falar, né? A gente precisa, né? O mercado de energia ele movimenta bilhões de reais todo ano.
Sim. né? Se você quer, e hoje nós temos 5 a 6 bancos já que possuem mesas de comercialização. A gente tem vários fundos investindo em próprias comercializadoras, né? Em fundos investindo em geração, né? Então, a gente precisa criar um mercado robusto, né? Um mercado aonde seja transparente, né? Aonde você consiga mitigar riscos, né? Trazer cada vez mais players para esse mercado. É bom para todo Uhum, mundo. uhum, exatamente. Quanto mais players, melhor também, né? Mais Exato, mitiga risco, né? exato. Muito bem. Henrico, tá abrindo vaga aí de emprego, pessoal? Quer fazer uma Olha, André, chamada aí de... a gente, eu vou te falar que nós estamos passando por um momento no mercado que, ó, em 19 anos, fazia muito tempo que eu não via, né? Eu, particularmente, não me lembro de ver o Sudeste com 82% de nível de reservatório. Aham. Atrelado a isso, a gente vê uma entrada muito grande de geração, né? De GD, principalmente, Uhum. muita coisa. Ou seja, tem uma baita oportunidade para o nosso mercado expandir em Uhum. termos de consumo, né? Eu acho que a energia, talvez, do Brasil hoje é a energia mais barata que existe no mundo, dado toda essa crise que a gente está vendo aí mundial, de falta Uhum. de Uhum. energia ou encarecimento dos preços, principalmente no hemisfério norte. Então, a gente está com uma baita oportunidade na Isso que mão. o CDE está cada vez mais alto, né? Exato. Mas a gente está com uma baita oportunidade na mão de trazer consumo, de trazer carga para cá, né? Uhum. Então, eu acho que muita gente fala, puta, não tem muito o que fazer, o mercado está parado. Não, eu enxergo oportunidade, Que bom, que né? bom. Então, a gente está muito contente aqui. Claro, em trade, você precisa de volatilidade, mas existem outras operações para você olhar, né? Então, a gente está empolgado aqui com essas oportunidades que vão surgir aí nos próximos meses e anos, tá? Muito bom. E fica aqui o convite para você, quando estiver em São Paulo, Ah, com vir certeza. conhecer a Esquadra Energia. Que legal. Eu vou sim. Henrico, muito boa entrevista. Agradeço muitíssimo. Obrigado, André. Um abração para você e uma ótima semana e muito sucesso e muito trade Obrigado, meu amigo, para todos nós. para todos nós. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.